Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 perguntas que me fazem bastante, assim, então, seja aqui nos vídeos, nos comentários, né? Ou então no Facebook ou Instagram. São 10 perguntas que as pessoas fazem e acabam com a expectativa é que a gente termine logo essas dúvidas, tá? Que são fáceis e a gente consiga resolver. E tomara que seja a tua dúvida também, então de uma vez a gente mata a dúvida de muita gente aí, tá? Então antes de mais nada, da gente ir pro vídeo, comenta aqui embaixo, curte também o vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Então vamos pro vídeo. A primeira pergunta assim que mais fazem, né, de qualquer forma assim, as perguntas que fazem às vezes são muito amplas e, eu não consigo, às vezes, sanar a sua dúvida justamente por isso. Se você perguntar, na hora que você comentar ou me mandar alguma dúvida, você comentar de forma específica, por exemplo, para a orquídea que você está em mente pensando na pergunta, né? Que você fez a pergunta justamente por causa da orquídea, facilita bastante. Então, assim, de forma um pouco mais ampla, né? A primeira pergunta que me fazem bastante é qual o melhor tipo de vaso para a sua orquídea, né? Qual o melhor tipo de vaso para a orquídea? Então, assim, para eu poder responder essa pergunta de uma forma ampla, como ela é feita, né? Depende muito. Então, assim, tem muitas formas de você poder plantar a sua orquídea. Vocês podem ver aqui que eu tenho vasos de plástico, vasos de barro, e aqui eu tenho tronquinhos, né? E aqui eu ainda tenho um lequinho ali na frente. Então, assim, são alguns modelos que a gente pode plantar a nossa orquídea. Então, assim, respondendo alguma pergunta, englobando um pouco as coisas de uma forma ampla, né? A forma como você tem a sua orquídea. Você sabe se ela é uma orquídea que gosta um pouco mais de umidade ou um pouco menos de umidade. A partir disso, você decide, por exemplo, por um vaso de plástico ou um vaso de barro. O vaso de barro, ele retém mais umidade nele, então ele puxa mais água. Então, assim, o substrato fica mais seco, fica seco mais rápido, na verdade, entendeu? Enquanto que no vaso de plástico, o substrato fica mais úmido, tá? Porque ele não passa a umidade, então ele só vai evaporar e vai vazar, vai drenar. Por fora ele não pega. Então, no caso do vaso de plástico, se a tua planta precisa de uma drenagem um pouco mais rápida, de repente o vaso de plástico não é o ideal, porque ele fica com um pouco mais úmido, né? Não o vaso em si, mas o substrato que a gente fala. Enquanto que um vaso de barro, quando você rega, a tendência dele, a cerâmica em si, ela puxa a umidade para ela e o substrato vai ficando seco mais rápido. Mas de qualquer forma, na maioria dos casos, as orquídeas vão melhor com barro do que o plástico, porque justamente elas não gostam do substrato encharcado, tá? Então tem essa diferença aí. Então você tem que saber que tipo de planta você está perguntando, né? Você tem a dúvida se a planta precisa de um pouco mais de umidade, se ela precisa de um pouco menos de umidade. E, inclusive, existem formas de você plantar também ela sem ser em vaso, né? Que é o caso do tronquinho. Então, assim, são plantas que tendem a ir para o tronco, né? Na natureza a gente encontra muita planta epífita, muita orquídea epífita. Então, às vezes a gente consegue plantar ela no tronquinho e ela vai bem também. Então, são formas de plantar. No tronco eu particularmente indico algumas orquídeas mini, que eu boto muito no tronquinho, na plaquinha de madeira, no lequinho, né? Como vocês podem ver. Assim como orquídeas com a raiz muito fininha, porque a raiz muito fina, a tendência dela é não gostar da umidade constante encostada na planta. Então, assim, vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui o que eu estou falando. Aqui, com cuidado para não machucar a raiz dessa plantinha aqui, vocês percebem que a raiz é mais fina do que, por exemplo, a raiz de uma... Deixa eu puxar para fora assim. De uma Phalaenopsis, por exemplo. Olha o tamanho de uma raiz para outra, tá vendo? Uma raiz é mais grossa. Essa daqui é uma planta com uma raiz um pouco mais grossa do que essa aqui.
Da mesma forma, se vocês forem ver, olha o tamanho de uma raiz para outra, né? A raiz é mais fina, tá vendo? De uma para outra. Então, a tendência é que ela não aceite tanta água nelas, entendeu? Então, é necessário que a água passe mais rápido. Então, a escolha pelo tronquinho foi muito por causa disso, tá? Então, existem possibilidades de plantio. E qual é o melhor vaso para orquídea? Eu gosto muito do vaso de cerâmica, mas dependendo da planta, ela vai melhor no vaso de plástico. Então você tem que saber a escolha da tua planta. E dependendo da planta, é melhor o tronco. Então assim, você tem opções. O que você precisa saber é o que cada um agrega à sua planta. Então você sabe que o vaso de plástico ele mantém a umidade mais tempo, enquanto que o vaso de cerâmica ele seca mais rápido o substrato porque ele mesmo acumula água, né? A cerâmica puxa para ela a água e o substrato seca. Em contrapartida, no tronquinho, a água escoa muito mais rápido até que no vaso de plástico ou no de cerâmica e você não mantém, as raízes não ficam molhadas por muito tempo. Então agrada também um outro tipo de planta. Então vocês precisam ter em mente qual planta vocês têm, a necessidade de umidade nelas, tá? E a partir disso vocês podem escolher o vaso que vocês preferirem. No ruim, se você ainda assim não sabe qual planta se trata que você tem, se você está com dúvida, o mais fácil de arriscar seria o vaso de barro, tá? Então assim, na dúvida absurda, você não encontrou a tua planta, você não sabe, o vaso de plástico, o vaso de barro, perdão, é o mais, assim, mais fácil de dar certo, tá bom? Então, qualquer dúvida, vai pro vaso de barro que se você não sanar, não descobrir qual é a tua planta, pelo menos o vaso de barro, a chance de dar certo é muito maior, tá? Então, e a segunda dúvida, né, que me perguntam bastante, é se orquídea é um bom presente. Eu sou suspeito para responder, porque se alguém me der orquídea, eu com certeza eu vou ficar feliz, vou gostar. Então sim, orquídea é um ótimo presente, tá? Você atinge um público muito variado com plantas, né? Com as orquídeas, você agrada muita gente com elas, porque tem gente que gosta de cor, né? De decoração em casa, e você dá uma orquídea que tem flores mais coloridas e diversas tonalidades, então assim, você com certeza vai dar um presente que a pessoa vai usar para ornar a casa, ornamentar a sala, uma cozinha, e ela vai agradar, né? Tem pessoas que gostam de planta, então quem gosta de planta não tem como não gostar de orquídea, né? Porque é uma planta que dá muita flor, é uma planta muito bonita, então assim, também agradaria. Então, existe uma possibilidade muito grande de pessoas que gostariam de ganhar uma orquídea. Então, eu recomendo sim, com certeza é um bom presente, tá? Até porque às vezes a planta continua bem, ela está viva e ela só perdeu a flor. Então, assim, diferente da gente dar um arranjo de plástico, né? Que ela tá ali, não existe aquela planta, só a decoração. Essa planta não, a gente cuida e daqui a pouco ela vai perder a flor e daqui a pouco ela volta a dar flor. Então o barato é esse. Então eu tenho certeza que quem gosta de planta ou que liga para casa, gosta de ornar a casa, com certeza vai gostar de ter orquídea. Não é uma planta difícil de se cuidar. Então se você pensa em presentear alguém que tem o mínimo de afinidade com planta, com bicho, com certeza vai gostar muito de receber uma orquídea. Tá? E aí você tem uma possibilidade muito grande na hora de escolher um presente, né? Tipo, você tem muitas cores, muitos formatos. Aqui a gente tem aqui, nesse momento eu tenho 4 floridas aqui, né? Que são essa, aquela ali pequenininha e essa. Essa daqui ainda não tá com a flor aberta, mas vai abrir. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que assim, são 4 plantas, 4 espécies diferentes. E cada uma delas tem uma cor, tem uma tonalidade de cor, tem um formato de flor. Então, assim, existe uma gama, né, muito grande na diversidade entre orquídeas. Então, isso com certeza ajuda na hora de você escolher um presente para dar.
porque você tem uma variação de cores. Ah, a pessoa adora a cor amarela, então, poxa, tem orquídea amarela. Ah, não, mas ela gosta da vermelha. Tem orquídea vermelha também. Então, assim, você consegue agradar, né? De acordo com a cor e tudo mais. Então, com certeza é um ótimo presente e eu super indico dar orquídea para as pessoas que você gosta e sabe que tem um carinho por planta, tá bom? A terceira pergunta que me fazem é com relação à floração dela. Então, quando as orquídeas florescem, tá? É uma pergunta muito ampla também. Então, assim, visto que existem muitas espécies e muitas, vamos botar assim, peculiaridades em cada orquídea, né? Existe orquídea de época, orquídea que dá mais de uma vez por ano. Então, é muito complicado você dizer quando uma orquídea, né? Você usa a palavra orquídea, você abrange muitas espécies. Então, não tem como você tornar isso matemático, né? Assim, mais um é dois. Não dá. O que acontece é que às vezes a gente tem uma orquídea e não sabe a floração dela. Então, mais uma vez, a gente precisa saber qual orquídea que a gente tem e a partir disso você vai ver a época do ano que ela vai dar a flor, ela tende a dar a flor. E, claro, se ela dá uma vez ou duas ou três, então assim, existem plantas, orquídeas, né, que vão dar a flor uma vez no ano, é normal. Tem orquídea que dá duas, três vezes no ano. Então assim, essa orquídea aqui, a Phalaenopsis, essa branca, eu tenho mais ou menos umas, sei lá, 20 dessa planta, né, de cores diferentes. A expectativa delas, assim, eu vendo aqui em casa, eu consigo ver 3 ou 4 vezes ao ano a floração dela. Então é uma planta que dá muita flor, tá? Então ela acaba essa flor aqui, ela dura também bastante, daqui a pouco ela vai parar e vai voltar a floração dela daqui a pouco. Então assim, não é uma planta contínua que dá flor o ano todo, essa daqui está acabando e começa a outra, não é assim, tá? Mas o que acontece é que a floração dura e quando ela cai, passa um tempo, ela bota umas folhas e tal, cresce um pouco, se desenvolve e logo vem outra floração. Então é uma planta que consegue estar florindo aí 3 a 4 vezes no ano aqui em casa, por exemplo. Então assim, existem plantas que dão uma vez no ano. Essa daqui, por exemplo, a última vez que ela deu flor foi ano passado e agora ela está florindo novamente. Agora ela já caiu alguns botões, ela deu uma hastezinha aqui. Ano passado ela tinha dado 2 hastes, esse ano ela só deu uma. Mas de qualquer forma deu a flor de novo e os botões já caíram. Ela tá uma única florzinha ali, daqui a pouco ela cai também, já que está acabando a floração dela. Mas ela também me deu flor ano passado, ela me deu flor esse ano. E espero que dê ano que vem. Então, assim, é uma planta que me dá flor uma vez no ano. Tem plantas que não são, assim, tão floríferas, né? Vamos botar. Como a Phalaenopsis, que dá mais de uma vez. Então, a quantidade é menor. Então, assim, quando você pergunta quando a orquídea floresce, é amplo. Então, você precisa saber qual orquídea se trata para você descobrir a época do ano que ela vai dar a flor. E nisso, você tem a época do ano e a quantidade de floração dela, tá bom? Então, e claro, tem uma ideia que assim, às vezes a gente tem uma planta, mas a planta é nova. Essa planta daqui, olha só. Você vê, ela já me deu algumas flores. Tá vendo? Tem uma hastezinha aqui, que já caiu. Ela tem outra, enfim. De qualquer forma, ela vai e ela dura um tempinho para dar flor novamente. Tem orquídea que você pensa que ela está no ano para dar, só que a orquídea é muito nova, então às vezes acaba que ela demora um pouco mais para dar a flor, né? Então assim, a floração, uma planta muda até a fase adulta, onde ela vai começar a dar flor, demora 1 ano, 2 anos, depende da planta. Às vezes tem planta que demora 5 anos para dar uma flor. Então, aqui em casa eu tenho um Bulbophyllum que a expectativa de floração dele é daqui a 4 anos.
Então demora ainda bastante. Então não adianta você esperar pela flor dela esse ano, sabe? Porque é uma planta bem jovem e ela ainda tem que se desenvolver muito para começar a dar flor. Então, se tudo correr bem, a expectativa é que ela demore uns 4 anos ainda para dar flor. Então, esse é um detalhe que às vezes a gente não entende. Nem toda planta dá flor todo ano, justamente porque a planta às vezes não é adulta, né? Existem tamanhos. Então, uma planta dessa daqui é adulta, por exemplo, mas essa planta daqui, hoje, é uma planta adulta porque ela já tem essas hastes, mas às vezes a planta tem uma haste pequena, ela dá um broto novo, então é uma planta nova. Então, às vezes a gente não tem noção do tempo que a planta tem, né? Também acontece isso. Então a gente tem uma expectativa muito grande para a floração dela e não vem a flor. Pode ser muitas vezes porque ela está nova ainda para dar flor, né? Não chegou na fase adulta onde ela abre botão, abre haste de flor. Então a gente também tem que esperar. Então é um detalhe, tá? Então a gente precisa saber qual é a planta para depois descobrir quantas vezes ela dá ao ano e quantas vezes e qual época ela dá, tá bom? E claro, se a nossa planta ela muda ainda, ou se é uma planta adulta. Se ela for uma planta adulta e estiver apta a florir e não floriu, é porque você talvez não esteja dando as melhores condições para ela. Tem planta, por exemplo, a bambu, né? A orquídea bambu. Se você não botar ela no sol, não deixar ela bater sol nela, ela não dá flor. Então é um detalhe. Então você precisa também estar de olho aí para saber as condições que a sua orquídea se encontra, para saber se ela já está adulta e por que ela não dá flor no ano, tá bom? Mas de qualquer forma, você fica atento para qual orquídea que você está perguntando, né? Mais uma vez, tá bom? Outra pergunta que fazem também, essa é clássica, qual o melhor substrato para minha orquídea? Cara, como é que eu vou responder isso? Assim, eu não sei qual orquídea, eu tenho que fazer uma pergunta, qual é a orquídea que você está me perguntando, né? Qual orquídea se trata? A dúvida. Porque assim, existem muitas, né, espécies de orquídea e a gente precisa dar o melhor para cada uma, né? Então assim, o que é o substrato em si, antes da gente responder a pergunta de fato? O substrato é aquilo que a gente bota para fixar a planta, para poder também dar suporte a ela e para ela poder tirar ali os nutrientes dela. É como se a gente tivesse um vasinho, né? E tudo aquilo que a gente bota no vaso ali perto da planta seria o substrato para a tua orquídea, tá bom? Então, basicamente seria isso. Então, primeira coisa, primeiro ponto que a gente precisa se orientar para responder essa pergunta. A minha planta, a minha orquídea, ela é o quê? Ela é terrestre, ela é epífita, né? Eu não vou abrir para os outros porque é mais incomum, né? Então, assim, vamos dizer que a gente fique nesses dois pontos. Ela é uma orquídea terrestre ou uma orquídea epífita. Se ela for terrestre, você tem que botar ela na terra, o nome já diz, né? Então, o melhor substrato para uma orquídea terrestre sempre vai ser terra. Aí o que você pode fazer se tratando de orquídea é você misturar a terra, aí você pode misturar brita, você pode misturar um pouco de casca de madeira, né? Que essas cascas aqui, para dar uma aerada um pouco maior na terra, porque a terra fica sempre muito compacta. Então você vai dar uma respiração ali para as raízes de uma orquídea terrestre. Então assim, é o melhor que você pode fazer. Então você bota uma brita, você bota ali uma casca para poder dar uma drenagem melhor na terra e aerar ela também, tá bom? Então, você já sabe que se for terrestre, esse tipo de substrato é o ideal. Só que às vezes a gente tem uma orquídea que é uma orquídea epífita, né? Que a maioria delas são aquelas orquídeas que a gente encontra na natureza, em troncos e galhos, habitando ali embaixo das copas das árvores, né? Então, ali não tem terra. Então, o ideal, onde ela se prendeu? Na casca da árvore, então no tronco ali. Então, qual é o melhor substrato para uma orquídea dessa? De fato, é o que ela encontra na natureza, que são cascas, né? Aquela lasca de madeira. Por isso que a gente usa muito tronquinho, porque ela se agarra ali como se fosse uma planta, né? E ela está se agarrando àquela planta. Então, funciona dessa forma. Então, como vocês podem ver, se fosse na natureza, essa planta daqui, ela se agarrou a esse tronquinho, como se aqui fosse uma árvorezinha qualquer, e ela veio e se alojou e está se desenvolvendo, está dando flor, entenderam? Então assim,
às vezes, a gente precisa saber qual orquídea se trata, se ela é uma orquídea epífita, se é uma orquídea terrestre, e a partir disso a gente escolhe o melhor substrato para ela, de fato. Então, quando a gente vê que é uma orquídea epífita, a gente pode plantar lá no vaso, e aí ela vai com substrato composto por cascas de pinos, que são essas madeirinhas que eu estou mostrando, por fibra de coco, você pode botar também. Aí você pode encontrar também nessa mistura um carvão. Aí as pessoas também botam um pouco de brita, até para dar suporte, uma boa drenagem para a planta. Então existem diversos tipos de substrato, né? Inclusive eu tenho um vídeo assim de top 10, na playlist de top 10, falando 10 tipos de substrato que você pode utilizar no plantio da sua orquídea, tá? Então ali você vai ter uma especificação melhor. Mas de qualquer forma, com relação à dúvida, né? Qual o melhor tipo de substrato, você tem que discernir qual planta você tem e a partir disso dar o melhor substrato. O melhor substrato para uma planta terrestre é a terra. E o melhor substrato para uma planta epífita é essa mistura de casca de pino, carvão. Inclusive tem plantas que precisam um pouco mais de umidade. Aí você já tem de botar um pouquinho de esfagno, que é aquele musgo, aí você consegue controlar a umidade da planta de uma forma a propiciar mais umidade para ela com aquele esfagno, tá bom? Então é uma dúvida que você consegue aí sanar a partir do momento que você descobre qual planta você tem, do que ela se trata, se é uma orquídea terrestre ou epífita, tá bom? E a partir disso você escolhe o melhor substrato para colocar ela, tá? Então, acho que dá para dar uma esclarecida mais ou menos assim, tá? Outra pergunta muito usual assim, né? Que a galera acaba perguntando e mandando também com que frequência eu rego minhas orquídeas. Cara, então, existem algumas formas, né, de regar. Então, assim, mais ou menos, vamos lá, de uma forma ampla novamente. Eu tenho um orquidário. Eu não sei o que você tem em casa, né? Mas vou tentar passar o que eu tenho para vocês tentarem entender e a partir disso vocês usarem em casa, tá? Eu tenho um espaço, o meu orquidário não é gigante, mas ali eu tento fazer da seguinte forma: existem plantas que eu planto em vaso e existem plantas que eu planto em tronquinhos, tá? Então o que acontece? O vaso em si, ele retém mais umidade, né? Porque é um cultivo horizontal, vamos botar assim, a água fica e ela cai e ela fica aqui dentro, né? A ideia do vaso é essa, reter um pouquinho de umidade. Quando a gente rega uma plantinha daquela ali ou essa aqui, onde só tem uma madeira e ela está agarrada ali, a água vai bater, vai molhar as raízes, vai molhar o esfagno que a gente bota junto, mas vai passar e ela rápido vai drenar. Então o que acontece? O ideal é que essas plantas que você tem um cultivo vertical, né, onde a água desce e escoa, drena muito mais rápido, como essas duas plantinhas, o ideal é que você regue até todo dia, porque a necessidade de água é muito grande. E o que acontece? Quando a gente fala de rega de orquídea, né, a gente tem um tabu, a gente tem muito medo, porque sabe que se regar muito, deixar a planta muito úmida, ela vai morrer. Porque ela vai apodrecer e morre, porque ela tem essa sensibilidade com a água nas raízes. Beleza. Então, para acabar esse mito aí, essa loucura de rega, tá? Quando você tem a planta no tronco, ela não consegue ficar com a água acumulada. Então você pode regar ela até todo dia, tá? Por quê? Porque a água vai bater e vai escoar. Ela não vai ficar muito tempo ali, então a raiz vai ficar seca sempre. Ela vai ficar molhada na hora que você molhou, passou um tempo ela já está seca. Então, a chance de você matar ela afogada é quase zero, porque a água escoa muito rápido. A não ser que você passe o dia inteiro enchendo ela de água, todo dia, o dia todo. Mas se você regar ela uma vez ao dia, todo dia, nesse caso aqui, do tronquinho, a chance de dar certo é grande porque você não está enchendo ela de água nas raízes, né? A água passa por ela.
Então você consegue ter um bom desenvolvimento. Em contrapartida, se você regar uma planta dessa no vaso todos os dias, a chance do vaso ficar muito úmido é gigantesca. Então o ideal é que você tenha um intervalo de rega, né? Quando você se trata de um vaso desse. Então, antes de falar na forma como você regaria o vaso, a ideia daqui foi separar essas plantas que eu boto verticais das plantas que estão em vaso. Porque facilita na hora de regar, porque eu sei que essa aqui eu tenho que ir lá no orquidário regar todo dia, enquanto que essas outras aqui eu não vou regar todo dia. Então elas ficam na mesma área, mas em espaços separados. Não separados, mas distintos, né? Como se fosse o mesmo local e uma parte está para cá e a outra parte está para cá. Então você consegue regar uma parte todo dia e a outra parte de forma necessária. O ideal para se regar a orquídea, a primeira ideia é o substrato tem que estar começando a secar ou seco, dependendo da espécie que você está falando. Então, se você olha para o substrato, se você olhar para esse substrato aqui, ele está úmido. Eu reguei ele por um acaso hoje de manhã, mas vamos dizer que eu não tivesse regado, ele estava úmido. Aí chegou no dia, hoje eu iria regar. Aí eu olho para ele está úmido, eu boto o dedo no substrato, um pouquinho, vocês estão vendo, não está nem entrando o dedo todo. Olha como é que o dedo ficou úmido, tá vindo poeira no dedo, tá vendo? Então, é o porquê, porque ele está úmido. Então o ideal é que eu não volte a molhar ele agora. O vaso precisa estar um pouco mais seco para receber água novamente, porque senão você realmente afoga as raízes. Então, uma conta assim, mais ou menos, né? Depende muito do clima também, de onde você está, o tipo de substrato, mas por alto. Se você tem, sou do Rio de Janeiro, aqui é um clima muito quente, então a expectativa, né, de rega que eu tenho é de 2 em 2 dias. Eu rego um dia, pulo outro, rego outro. Aí, em épocas de inverno, eu rego um dia, pulo outro e rego no outro. Então eu dou 2 dias de intervalo ou um dia de intervalo para os vasos, tá bom? Isso é uma regra a grosso modo, tá? Então, assim, quando você tiver a sua orquídea aí, que você tiver que regar ela, você tem que saber qual é a orquídea que se trata e a forma como ela tá. Ela tá no vaso? Beleza, ela tá no vaso. É uma planta que gosta de mais água, é uma planta que gosta de menos água. Ela tem esfagno, ela não tem esfagno na composição do substrato. Então, são algumas coisas que você tem que ter em mente. Se ela tiver esfagno, o esfagno retém umidade. Então, se você regar ela todo dia, ou um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, possivelmente o esfagno vai ficar bem úmido. Se a planta não gostar de tanta umidade, o ideal é que você tire o esfagno ou você não regue dia sim, dia não. Você regue dia sim, dia não, dia não, dia sim. Para justamente dar tempo daquele esfagno secar e a planta não apodrecer por umidade excessiva, tá? Então, você tem que saber, naturalmente, de vista, a forma como você está plantando a sua orquídea, sem vaso, sem tronquinho, tá? E, claro, saber as condições do teu clima na tua região, tá bom? Se também faz muito sol, a temperatura que faz aí, a época do ano que você tá. Então isso tudo varia. Se fizer muito calor, eu geralmente alterno um dia. Se faz mais frio no inverno, por exemplo, onde chove bastante, eu pulo 2 e rego. E claro, você, se tiver a céu aberto, que é o meu caso, você está exposto à chuva, né? Então o ideal é que você tome cuidado com ela, porque aqui hoje vai chover à noite, então eu não posso regar ela de dia. Porque se eu regar ela de dia e chover à noite, ela está sendo regada 2 vezes no dia, isso é muito para a planta. Então o ideal é que você controle a tua rega de acordo com a chuva se a tua planta estiver num local aberto, tá? Que é o meu caso. Tem gente que tem planta na varanda, então independente da chuva, ela tem que ser regada porque ela não bate chuva ali. Ou então tem gente que cria ela no orquidário, mas o orquidário é coberto, então a chuva não bate na planta, então você também tem a rega, o controle de rega normal, tá? Então para aquelas pessoas que têm a chuva aí como um fator, né, elas estão propícias a tomar um banho de chuva, você precisa controlar a tua rega de acordo com ela também. Às vezes vai chover hoje, vai chover amanhã de manhã, você segura um dia ou outro de água para você ver se vai chover realmente. Porque um dia sem água a planta não morre, o problema é você deixar ela a semana toda.
ou então você regar ela 2, 3 vezes no dia com muita chuva, entenderam? Então assim, tem que ter esse cuidado com relação à rega, tá? Eu espero que tenha resolvido aí a dúvida da rega, mas não tem mistério, né? É só você ter uma observação. Se o teu vaso estiver muito seco, pode regar. Se ele estiver muito úmido, não rega, deixa ele secar mais um pouco, tá bom? Outra dúvida também bem comum é quanto custa uma orquídea, né? Hoje, graças à tecnologia, à ciência, ao estudo, as orquídeas ficaram bem baratas. Então, assim, bem baratas, né? Existem orquídeas muito caras ainda. Mas, de qualquer forma, hoje os preços são mais acessíveis, né? Você consegue comprar planta por R$ 5, R$ 10. Então, você consegue ter um acesso maior à planta, né? Antigamente você pagava muito caro. Então, assim, isso varia também, de local para local, de flor para flor, de espécie para espécie. Mas, vamos lá. O que você precisa saber com relação ao valor? Uma planta com flor, ela é bem mais cara do que uma planta sem flor. Então, se você não tem problema com a flor, você quer ter a planta para ela dar a flor na tua casa daqui a pouco, daqui a um ano, você não se preocupa com a flor, compra a planta sem ela, porque tu vai pagar bem mais barato. Então, assim, em média, sei lá, essa Phalaenopsis aqui, ela é vendida a R$ 60 com flor, assim. Só que eu comprei ela sem flor. Então, quando eu comprei ela sem flor, eu paguei R$ 5 nela. Então, olha como é que ela de 60 cai para R$ 5. Então, é essa conta mais ou menos. A gente vai pagar R$ 40 numa catleia bonita, com flor, perfeita lá. Em contrapartida, quando ela perde a flor, ela perde o poder de venda. Aí você vai comprar ela por 10, por 15, por R$ 20, tá? E aí você vai tratar dela e ela vai te dar flor em casa, não tem problema. Então, assim, a variação de preço é absurda, né? A gente tem orquídea dessa aqui. Essa aqui deve ter sido, sei lá, acho que não lembro de ter... Tem tempo que eu tenho ela, então assim, eu acho que deve ter sido uns R$ 10, R$ 15 uma planta dessa. Em contrapartida, uma plantinha dessas aqui já é mais caro, já está quase 100. Então, assim, varia muito de orquídea para orquídea. Mas, em média, né, uma catleia bate R$ 40 com flor, R$ 50 com flor, dependendo. E aí, 100 você vai pagar 10, 15. Uma Phalaenopsis você paga 50, 40, 50, R$ 60 uma Phalaenopsis com flor. E sem flor você vai pagar 5, R$ 10 também. Isso funciona na mesma proporção aí para as laélias. Para o dendróbino também, você consegue ter essa variação de preço absurda aí com flor e sem flor. E sempre nessa faixa de preço de 40, 30, R$ 50 por volta disso. E sempre quando ela perde a flor, você consegue ela pagar bem mais barato na planta, tá? Então, fica a dúvida aí. Hoje, orquídea não é tão cara, então quanto custa uma orquídea, quanto vale, né? É uma pergunta ampla, mas assim, você consegue mais ou menos responder de forma simples, né? Assim, para as plantas mais comuns, mais vendidas, você consegue ter essa faixa de preço aí de 10 a R$ 50 mais ou menos. É claro que outras plantas você vai pagar mais caro ou mais barato até, mas as mais conhecidas e mais populares estão nessa faixa aí, tá bom? Tem as vandas também, que são um pouco mais caras e tal, mas também sem flor elas também são bem mais baratas. Então, assim, se você não se preocupa com isso, vai para comprar a planta sem flor, que sai mais barato. Outra dúvida é onde comprar orquídea. Gente, hoje é muito fácil comprar, entrou essa pandemia doida aí, então assim, a gente não sai muito, né? Então hoje é muito mais prático comprar pela internet. Eu compro muita planta pela internet. É claro que quando a gente vai num orquidário e vê pessoalmente, você tem muito mais acesso à planta, né? Você escolhe a tua planta, você vê como ela tá de fato. Quando você compra na internet, a pessoa que está te vendendo vai dizer que a planta tá boa e vai te dar aquela planta que ele escolheu para você. Esse é o ponto negativo. Em contrapartida, você consegue comprar plantas variadas de diversos locais do Brasil, por exemplo, né? Então você consegue uma variação muito melhor, muito maior de orquídeas disponíveis. Mas se você tiver a possibilidade de ir num orquidário, num horto,
Hoje você encontra a planta sendo vendida em mercados, em lojas, né, menores. Então, assim, hoje a orquídea se popularizou muito. Então você consegue encontrar ela vendendo em floricultura, em horto, tá? Mas de fato existem orquidários que são específicos para orquídea, que ali você vai encontrar uma variedade muito maior de plantas. Então, assim, é o melhor lugar para você buscar orquídea. É claro que na internet você também vê vários orquidários em grupos, né? Então você tem a condição também de conhecer e buscar novas plantas. Então fica a ideia, tá? Você consegue em orquidários, hortos e floriculturas também, mercados, tá bom? Então você consegue comprar orquídea quase em todo lugar hoje, tá? Então fica aí a resposta de outra pergunta. Outra pergunta que fazem também bastante é com relação às folhas das orquídeas, né? E por que elas murcham, né? A pergunta que fazem seria mais ou menos assim: por que as folhas das orquídeas estão murchando, né? As folhas das minhas orquídeas estão murchando. Vamos botar assim, são 2 fatores, tá? Vamos dar uma resumida assim para ficar uma coisa mais fácil de tratar. O primeiro, você tem que saber é que a planta ela se desenvolve, né? Igual a gente perde cabelo, né? O cabelo cai, né? A pele solta, né? A unha cresce, você corta, você desenvolve, né? Então assim, a planta é a mesma coisa. Então assim, existem folhas novas e folhas velhas. Então a ideia de você ter uma folha murchando, você pode ter de 2 formas. Ou a folha já está velha e está caindo, ela murcha e cai. São exemplos de Phalaenopsis. Essas folhas de baixo daqui da Phalaenopsis, ela geralmente não, é o que acontece. Ela murcha, amarela e cai. Então as pessoas, quando percebem uma folha de baixo da Phalaenopsis murcha e amarela, já pensa logo que a planta está doente e vai perder a planta. E quando a planta está saudável, a folha é nova e ela está murcha. Então assim, ou amarelada, né? Vou abrir um pouco essa dúvida do murcho para o amarelado. Então assim, 2 formas. Primeira é quando a folha é velha e ela está caindo, murcha ou seca ou amarelada, que é o normal da planta. E a outra quando a folha é nova e ela está murcha, amarelada ou seca. Então, tratando do primeiro ponto, quando ela é velha. Quando uma folha é velha, a tendência dela cair é normal do desenvolvimento da planta, assim como a gente também tem coisas que a gente solta a pele, né, a unha, enfim, a unha cresce, a gente corta, e é um desenvolvimento comum, né, assim como a planta. Então, quando você tem uma planta, e por exemplo, uma Phalaenopsis dessa aqui, você tem as folhas de baixo amarelando, são as folhas mais antigas, porque a planta cresce para cá, ela tem um crescimento vertical, né? Então assim, você percebe que as folhas de baixo, as últimas folhas, né, vão amarelando, secando e caem, enquanto brotam novas folhas aqui em cima. E essas folhas daqui tendem a ficar verdes. Se ela ficar amarela, que é o caso das folhas novas amarelando ou secando, aí tem problema. Então, quando você tem uma folha murcha, antiga, não tem problema nenhum, a planta está se desenvolvendo. Você tem que saber isso. Então, quando você acompanha a tua planta, você percebe que, por exemplo, essas folhas aqui são folhas novas. Cada broto desse aqui, bulbo desse aqui, foi um dia um brotinho desse, deu folha, deu flor e as folhas caíram. Então, vocês percebem que não existe mais folha nenhuma nesse broto daqui, nesses bulbos daqui, né? As folhas já caíram, vocês podem ver. Então esse aqui vai crescer, vai abrir essas folhas, vai se desenvolver, vai dar a flor dele e uma hora vai cair. Então as folhas antigas caem. Normalmente o que não pode acontecer é uma folha dessa daqui amarelar, murchar e cair. Essa folha daqui é nova, ela não tem por que cair. Então se a tua planta nova está com a folha murcha, a folha nova murchando ou amarelando, secando, isso pode ser algum problema de cultivo seu, algum cuidado que você está tendo errado com a planta, né? Se você percebe que a folha dela está murcha, né, com aspecto preto e tudo, é porque talvez você esteja botando muita água, então talvez esteja apodrecendo a folha dela. Se ela está com um aspecto muito seco, amarelado, pode ser
falta de água, ela vai murchando, né? Mas ela tá seca, ela não tá gosmenta, tipo podre. Então, se ela tá seca e amarelando, pode ser falta de água ou muito sol também. Então, você pode perceber aí a diferença na folha, tá? Então, se a tua folha é nova e tá amarelando, você tá errando em alguma coisa no teu cultivo. Pode ser muita água, pouca água, muito sol. E aí você tem que estar atento. E se ela for uma folha antiga e tá caindo, é normal, não se preocupa, não se descabela, tá bom? Então fica aí a solução aí da pergunta, tá bom? Uma penúltima pergunta que fazem bastante também é quando eu devo replantar a minha orquídea. Mais uma vez, você tem duas formas, né, de responder essa pergunta. Quando a tua planta ela está muito grande no vaso, né, e está crescendo muito, o vaso está ficando pequeno, chega um momento que você ou replanta a planta inteira em outro vaso maior, ou você divide ela em mudas, né? E aí você replanta novamente uma parte daquela planta em outro vaso. Então, assim, de qualquer forma, você dividindo ou não aquela planta mãe, né? E você vai ter que replantar ela em outro vaso. Ou ela está muito grande e você planta ela inteira, ou você divide, mas de qualquer forma você está replantando. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando você planta ela aqui, né? Olha, eu plantei essa orquídea aqui, aí eu tô vendo, tô estudando sobre a minha orquídea, minha planta, para poder dar o melhor cultivo possível para ela, e descubro que o substrato que eu botei, por exemplo, ou o vaso que eu usei, não é o ideal para ela. Ela não gosta muito do que eu fiz. Então, assim, por que você vai deixar ela ali? Você sabe, né, o ideal para a planta agora. Você aprendeu, você descobriu o melhor substrato para a tua planta, o melhor vaso, por exemplo. Então, você vai lá com todo o cuidado e tira ela para replantar ela. Então, são as duas formas de você poder cuidar da sua orquídea, de replantar a sua orquídea. É quando ela se desenvolve muito e você precisa tirá-la dali porque ela já cresceu mais do que devia naquele vasinho pequeno e tem que ir para um vaso maior, e aí você tem que replantar, ou ela está plantada no local indevido, você plantou ela de uma forma errada e descobriu que não está errada, né? Ou então você quer mudar porque você acha que aquele vaso que está é feio. Então, de qualquer forma, você está mudando porque você não gostou do que está ali. Você descobriu que aquilo não é o ideal para a tua planta, né? Então, são as duas formas de você pegar e replantar a ela. Então, quando eu vou replantar a minha orquídea? Quando ela está muito grande ou quando você descobre que ela não está no melhor lugar para ela. Você precisa botar um novo substrato. Você tem também a possibilidade de replantar a sua orquídea quando você tem um substrato e ele está velho, né? Porque o substrato tem uma validade. Então imagine você que um substrato comum vai variar aí uma validade dele normalmente de 3 a 4 anos. Então assim, quando você planta a sua orquídea e daqui a 3 anos aquele substrato ele já está muito velho, ela não extrai mais nada dele. Então o substrato é inerte, inútil para a tua planta, tá? E aí você precisa sim replantar. Só que em 3, 4 anos, possivelmente a tua planta cresceu e talvez ela não dê no vaso. Então, a minha experiência aqui é que antes do substrato estragar, geralmente a planta cresceu mais do que o vaso que ela estava. Então, você acaba trocando antes por outro motivo, pelo tamanho do vaso em si. Então, você não deixa o substrato ficar velho. Isso não acontece aqui porque o substrato não fica, não dá tempo dele ficar velho. Eu sempre acabo trocando porque a planta cresceu, ou por algum motivo eu não gostei do que eu fiz, achei que eu errei e vou lá e troco. Então, assim, é melhor a gente trocar do que manter o erro, né? Então, existem essas formas de você replantar a sua orquídea, tá bom? Uma última pergunta que fazem com relação às orquídeas, né, que mandam bastante, é como posso aprender a cuidar de orquídea. Gente, a orquídea não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma planta muito acessível, o cuidado dela, o cultivo, né? Então, dá pra gente aprender, né? O mínimo de prática, você vai cuidando da tua orquídea, você vai aprendendo muito com ela. Na internet você encontra diversos conteúdos que você consegue buscar sobre a sua planta, né? Você encontra muita gente falando também de planta. Então, assim, principalmente nesse canal aqui,
que vos fala. Aqui a ideia é trazer muito conteúdo para vocês, algumas dúvidas e dicas. Então aqui acredito que eu consiga ensinar alguma coisinha para vocês. Eu aprendo muita coisa também porque as pessoas me mandam dúvida e eu acabo buscando para poder ajudar a pessoa, então eu também aprendo muito. Então o melhor lugar para aprender a cuidar de orquídea com certeza é aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, na internet você encontra muito sobre a sua planta, né? Você busca lá uma Phalaenopsis qualquer, ou então um dendróbio. Então você consegue buscar, especificar a sua planta. Você vai descobrir o melhor para ela. E a partir dessa ideia do que você tem, né, do tipo de planta que você tem, o que ela precisa, se você botar em prática as dicas que eu trago aqui, com certeza você consegue ter um ótimo cultivo. Porque aqui são dicas a partir da planta que você tem. Então se você usa da tua planta lá e você sabe que ela precisa disso, daquilo, a partir disso você consegue desenvolver ela, cuidar bem dela e ela vai se desenvolver, tá? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças cuidar de orquídea, é uma planta fácil de se cultivar, tá? Existem muito poucas orquídeas que dão trabalho, mas a grande maioria dá pra gente cuidar, dá pra ter um certo resultado positivo no cultivo, tá bom? Então espero que tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo de dúvidas que as pessoas trazem, comentam. Espero que tenham gostado, né? Que possa ter tirado dúvidas de vocês também e que sirva também de aprendizado e a gente possa evitar alguns erros e sanar algumas dúvidas doidas que a gente faz, que no cultivo de orquídea a gente acaba botando alguns tabus aí que são bem básicos, então é bem tranquilo, tá? Mas pelo menos aí fica a elucidação de algumas dúvidas, tá? Então assim, como vocês podem perceber, é muito conteúdo para trazer aqui, são vídeos longos, então eu não consigo trazer tudo e por isso eu criei uma comunidade no Telegram. Ela é gratuita e ali a ideia é colocar tudo que eu faço no meu dia a dia no orquidário. Toda vez que eu vou lá no dia, independente da hora, eu vou lá, vejo, mexo e ali eu trago todo o conteúdo, boto tudo que eu faço ali para vocês, tudo que eu observo no dia e vou botando alguma coisinha ou outra ali para vocês poderem também ter acesso e verem o que a gente está fazendo lá, tá? Então é gratuito, se inscreve, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e é só acessar, tá? E participa lá e vocês vão ver como é que é a vida aqui no orquidário, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.